O Memórias da União tem o prazer de receber hoje o engenheiro mecânico Lenine Félix do Nascimento. Eu disse um prazer porque quando eu iniciei minha carreira no jornalismo, Lenine também estava aqui na União, na composição. A União tinha mudado de a composição quente para o sistema offset e Lenine era um mais nessa área, era o cara que transformava os textos que eram digitalizados em máquina de escrever em composição para o sistema offset. E Lenine trabalhou algum tempo aqui e depois deu outros saltos, né? Que foi para a Petrobras, onde trabalhou durante muito tempo. Aliás, aposentou-se pela Petrobras e hoje está de volta aqui a João Pessoa. E está aqui com a gente para contar a relação dele, a história dele com a União. E a primeira pergunta, Lenine, que eu faço é a mesma que eu tenho feito ao longo de todo esse projeto, que já tem quase um ano, que é o seguinte: como foi que começou a tua história com a União? Bem, essa história é uma história da composição offset a frio, que é computadorizada, que era uma revolução na época. À época eu tinha trabalhado já um ano em O Norte e meu irmão veio para a União, meu irmão Eduardo Félix. E então ele veio e disse que tinha uma vaga aqui. Eu me candidatei e fiquei com essa vaga na União. E naquela época era uma época em que o offset estava começando a realmente entrar nas empresas gráficas. E a União, como sempre, quando veio essa tecnologia, imediatamente a União a implantou para o jornal de início. Depois se estendeu também a gráfica, mas realmente naquela época foi uma época de novos avanços tecnológicos. Aquela época que você se refere é 1973. 73? 73. Ah, rapaz, então eu disse aqui ao nosso telespectador que eu quando cheguei você já estava aqui, mas você já estava aqui há um bom tempo, porque eu cheguei em 80, ou seja, 7 anos, né? Não, na realidade foi 73 a tecnologia, mas aqui na União eu iniciei em 74. Um ano depois. 74, né? Quando chegou a Cotrel, né? Isso a rotativa aqui, né? Exatamente, 74. Aí, então, a União tinha um parque fabuloso de gráfico, como até hoje tem. É um parque gráfico muito bom. Então, o offset e a composição veio dar um upgrade na tecnologia da época, tecnologia da época. E foi muito, quer dizer, assim, toda tecnologia é vista de início com um pouco de receio. Mas depois ela é incorporada e o avanço segue, porque ninguém atrasa a tecnologia, né? A tecnologia não retrocede. Como dizem os chineses, para trás nem para tomar impulso, né? Exatamente, não pode. Nós vemos agora que para aquela época, o offset a frio era como se fosse falar hoje de inteligência artificial. Porque era inimaginável quando eu descia aqui da União, da redação, e descia para a gráfica. Ora, quando eu descia para a gráfica e que via o pessoal todo amigos meus, que ficaram amigos meus, uns até com receio devido à nova tecnologia para... Perder o emprego, né? Perder o emprego, esse negócio, mas que na realidade isso não ocorreu tanto na União, não houve essa coisa brusca. Os próprios funcionários se reciclaram, né, Lenine? Exatamente. Aprendendo a nova tecnologia. E foram para outros setores e funções e se adaptaram. A União realmente nisso foi uma coisa, naquela época era uma empresa assim, era estatal naquela época, mas era uma empresa que focava na reciclagem do seu pessoal. Era sensível ao tema, né? Era sensível ao tema. A União sempre foi sensível ao tema para esse negócio. Principalmente naquela época, era muito sensível a esse tema. Eu vou fazer só um esclarecimento aqui, porque muita gente não sabe. Quando Lenine usa a palavra descer para gráfica, é porque na linguagem de jornalismo, de gráfica,
nós temos a redação e nós temos a gráfica. Quando o processo sai da redação e chega à gráfica, a gente diz desceu para a gráfica. É só isso para não criar problema, porque não é descer no sentido de sair não, ou de descer um degrau. É só um passo a mais no processo de produção, não é isso? Processo de produção, processo de produção, é isso aí. Porque esse processo é contínuo dentro da função gráfica e jornalística. Antigamente. Hoje não, hoje é tudo computador. Do computador vai direto para a impressora? Vai direto para a impressora, né? Você grava a chapa na impressora? Diga aí. Antigamente não tinha essa... Não, antigamente quando você trabalhava aqui na União, eu me lembro, a gente digitava o material, o diagramador pegava aquele material e fazia uns cálculos para ver o espaço que ia ocupar no diagrama, e depois dava as indicações de como aquele material deveria ser composto, porque ia passar por uma máquina que imprimia como se fosse fotografia, sendo que era o texto corrido no papel, não é isso? Era uma fotografia. Pois é. Era uma fotografia. Então, quando vocês disseram, a matéria cresceu, porque na realidade tem novos elementos, que o jornalista pegava novos elementos, que telefonava e... Novas informações, uma versão a mais, né? Uma versão a mais, aí disse, a matéria, aí só tem esse espaço, ou tirava uma matéria ou diminuía a letra, que a medida era em paicas. Exatamente. Exatamente, Aí então quantas vezes o cara dizia, não, só vai ser tanto espaço, aí tinha que duplicar o espaço. Por quê? Veio um furo, às vezes um furo de reportagem. E vocês sempre são ávidos por furos de reportagem, né? E sempre os furos têm vez na página. Ô Lenine, só para relembrar um pouco, aquele processo havia a digitalização, que eu digo, batida a máquina, né? Vamos dizer que se batia a máquina, aí escrevia-se a história. Aquela história, como eu disse, o diagramador fazia um cálculo do espaço que ela ia ocupar e o desenho que ela teria na página, né? E vocês, na compositora, botavam uma fitinha. Eu me lembro que tinha uma fita como se fosse telex, né? Exato. O processo era o seguinte, vinha a matéria da redação, aí então o digitador, a linguagem daquelas fitas, era uma máquina adaptada que ela perfurava as fitas. As fitas eram na linguagem de computador naquela época, era assembler. Então as fitas eram perfuradas e se passava essa fita no computador. E do computador gerava então a matéria como num filme fotográfico. Com aquelas medidas já pré-definidas, quantas paicas tinha, a largura, o tamanho, a altura, né? Tudo. Altura, largura, já saía a matéria. Então essa matéria teria que ser revelada numa câmara escura, e dessa câmara escura, quando secava, que secava de imediato, era rápido. Aí então assim que saía já estava pronta para revisão. Aí então ia para a revisão. A revisão fazia a revisão, aí então fazia as correções. A emenda, né? As emendas, aí fazia-se as emendas e passava novamente para a revisão, e a revisão expedia isso para a paginação. A paginação... É quem montava, né? Montava a página naquele espaço pré-definido, e naquele espaço pré-definido, então ia, depois da página totalmente pronta, revisado, os redatores normalmente iam revisar alguns iam revisar as suas matérias, né? As suas matérias, outros não, mas sempre tinha um que ia dar uma olhada na página geral, e então essa página era expedida para impressão. Para impressão não, para fotolito, né? Fotolito. Aí se fazia o fotolito, fazia-se a chapa, e da chapa ia para a impressão. O fotolito era uma fotografia no tamanho que a página ia sair. Como vocês podem ver aqui no cenário, tem várias primeiras páginas, há várias primeiras páginas de A União aqui nesse cenário. Então o fotolito fazia um filme disso, aí é gravado numa chapa sensível à luz, é isso, Lenine? Exatamente. E essa chapa vai para a impressora, porque aí na impressora é um processo muito mais complicado, imprime numa borracha chamada blanqueta, que vai para o papel e lá vai, né? E por aí caminha. Mas o que eu acho interessante, Lenine, puxando o assunto para um tema que você
já abordou logo no começo aí, é que de certa forma a tecnologia foi surpreendente, foi um avanço maravilhoso na qualidade do produto entregue ao consumidor, mas ela não ameaçou os empregos, né? Se conseguiu preservar, se conseguiu reciclar, se conseguiu manter de certa forma o mesmo time. A União foi diferenciada. Nos outros jornais ocorreu o problema, né? Não, nos outros jornais houve um grande desemprego, principalmente no Norte houve muito desemprego, certo? No Correio também, Correio da Paraíba, mas a União não, a União conseguiu preservar quase todos os empregos. Quando você reciclar o pessoal. Quando você começou, ainda era lá no prédio da antiga Assembleia, né? Ou já estava mudando para cá? Não, já estava aqui. Já estava aqui, né? Nós depois nós voltamos para o centro. Foi, exatamente, porque eu me lembro que a redação ficou na João Amorim um tempo, né? Foi onde eu comecei e lhe conheci. Amorim, foi na General Osório. Exatamente. Tinha toda a instalação, até a pré-oficina, digamos assim, né? Que era essa parte de composição. E vinha a chapa para cá. A chapa já vinha pronta para cá. Já vinha pronta para cá para encaixar na máquina e iniciar o processo propriamente de rotação, né? De coisa. Ô Lenine, e você trabalhou quantos anos nessa? 11 anos e 8 meses. Foi mesmo? Foi. Sempre nessa área técnica Sempre na área técnica. De composição. Sempre na área técnica. Sim, a composição. E como eu lia, gostava de ler naquela época muito, aí tinha contato com Barreto Neto. Antônio Barreto Neto. Antônio Barreto Neto. O nosso Barretinho. Barretinho. Então, quando ele iniciou o Correio das Artes, então eu também publiquei alguns textos, poesias, alguns textos. E eu acho que o Correio das Artes foi uma grande, assim, um diferencial na União muito grande. Pô, uma grande sacada, né? Foi. Ainda hoje você vê, né? O Correio das Artes abriu as portas para muitos e muitos escritores, poetas. Então eu creio que é o seguinte, a União nisso, ela teve um passo à frente dos outros jornais. Por quê? Porque ela teve uma visão de que a cultura, você focar na cultura, e preservar a nossa cultura principalmente, foi um negócio um ponto fora da curva no jornalismo paraibano. Você vê que na arte, na arte pura mesmo, tem aquela páginazinha só, mas a União não, deu um espaço muito maior para os nossos artistas, né? Quantos artistas plásticos não publicou os seus trabalhos aqui na União? Mas quantos de textos aí que hoje tem, não começou no Correio das Artes? A tua formação e a de Eduardo, seu irmão, que o trouxe aqui para a União, ela era técnica? Vocês tiveram a sensibilidade de ir para jornal, para alguma coisa? Porque teu pai tinha alguma ligação com isso? Ou algum colega chamou? Vocês estudaram na escola técnica e foram convocados? Como é que foi que se chegou a essa equação aí que terminou trabalhando na gráfica? Não, na realidade foi o seguinte, nós estudávamos na escola técnica. Eu também vim de lá. Eduardo fez eletrotécnica e eu depois fiz mecânica. Eu também fiz mecânica. Então isso, antes da escola técnica, terminar a escola técnica, eu já trabalhava no Norte, Jornal Norte. E depois vim para a União quando estava no 3º ano da escola técnica. No Norte também na composição? Também na composição. Trabalhei na composição no Norte, aí depois vim para cá. E a grande coisa é que eu saí do Norte, um mês depois eu estava na União. Foi, né? Foi. Quer dizer, ele nem curtiu direito o direito a gozar de uma certa liberdade, né? E meu irmão trabalhou lá também, aí
Todos os dois, quer dizer, muito ao meu irmão, que ele trabalhava e abria as portas. Né? Ô Lenine, e você sempre foi dessa área, né? Você contou aí de sua experiência com o Correio das Artes, com o Barretinho, e você produziu alguns textos, alguns poemas que ele publicou, mas eu digo assim, a opção de carreira mesmo profissional sempre foi na área técnica, e você no jornal sempre foi ligado à composição, ou você experimentou dentro da área técnica, assim, por exemplo, você chegou a trabalhar alguma vez na impressão, no fotolito, em algum meio de campo desse, ou só foi ajudar mesmo? Não, só ajudar, mas eu sempre fui da composição, Aí, dentro da União, eu cheguei ao chefe de oficina, né? Aí deixei que é o profissional que faz a ligação entre a redação e a gráfica, né? E a gráfica, né? Aí foi o chefe de oficina, quem era o responsável por todos os... toda a equipe, da digitação até a página expedida para impressão. Naquele tempo, Lenine, qual era o grande problema que ocorria? Porque sempre a tecnologia chega e ela apresenta uma nova forma de fazer ou novas soluções para antigos problemas, mas aí ela traz outros, né? E aí, como era que você se deparou? No começo, por exemplo, vinha aquela composição do chumbo, aquele excesso de insalubridade, né, com o cheiro do chumbo. Exato. Né? O pessoal tinha que tomar muito leite e tinha que, de vez em quando, sair do setor, né, por conta daquele negócio. E depois chegou o offset, que era um processo limpo. Tinha química na revelação do papel, mas isso em relação ao chumbo era praticamente nada, né? Quase nada. Porque a grande coisa é o seguinte, você tinha, claro, que tinha os elementos químicos da revelação, sempre eles também são prejudiciais à saúde. Mas em relação ao chumbo, era quase que mínimo. Quando eu ia falar com meus amigos da gráfica, que ainda naquela época se derretia o chumbo para fazer os linotipos, aí então via... Para compor, você diz a linhazinha, né? E depois montar as cachetas, não é isso? Da composição. Perfeito. Era algo assim, se fosse olhar hoje, naquela época não, naquela época, porque a gente tinha uma relação muito boa e eu jogava com os linotipistas, nós jogávamos futebol no sempre tinha uma peladinha, gráficos, né? Campeonato dos gráficos, nas nossas próprias partidas. Então tinha uma excelente relação com eles e via o quanto duro era o trabalho deles em relação a se fazer os livros, os negócios no linotipo. A composição. A composição no linotipo. E o derretimento, desde o derretimento do chumbo a fazer a tipagem. Quer dizer, Gutenberg. Gutenberg. Praticamente era a mesma coisa, né? Ali porque o tipo móvel era praticamente o mesmo, né? O que tinha mudado tinham sido as rotativas, a rotogravura, litogravura, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Mas a composição em si era a mesma, né? Era um negócio, quer dizer, arcaico. Era arcaico, digamos, para a nossa visão daquela época. Certo. Porque foi uma grande revolução na França e nos Estados Unidos para a época do linotipo, né? Aquele mais semi-automatizado, né? Semi-automatizado. Então, quer dizer, foi um avanço para aquela época, mas para nossa época, quando nós viemos aquilo, era, digamos assim, não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido você derreter chumbo e alguém ficar tão prejudicado devido àquela prática, aquele processo. E esse processo, com pouco tempo, ele... Desapareceu, né? Desapareceu. Assim, ficou só um registro de memória, né? Um registro de memória, mas a gente tem que agradecer esses heróis que faziam esse trabalho, né? Porque, na realidade, a informação partia tudo das mãos deles. Eu acho, inclusive, Lenine, que o offset, a composição a frio, como você falou, aproximou muito a oficina da redação. Sim. Porque como antigamente havia a redação e a revisão logo depois, aí depois é que se descia para a gráfica, para a composição, e era tudo um pouco separado por conta desse
desse ambiente de insalubridade que você se referiu, o chumbo derretido, né? Aquele ar insalubre, aquela coisa toda. Quando se trouxe o processo a frio, a composição, a oficina pôde chegar junto da redação porque não trazia com ela essa insalubridade que havia. Exatamente. A interação aumentou muito, não foi? Aumentou demais, demais, demais. Nós entrávamos na redação, conversávamos com o redator, quando tinha alguma coisa para revisar. Para corrigir. Até tinha redatores que vinham também para a composição, e aí, minha matéria, olha, isso tá tudo bem. Aí via alguma falha, não é uma falha mais técnica do que de raciocínio. Certo? Aí só aqui eu acho que quando na máquina que você ia à máquina e fazia o texto, e você pensava outras coisas, porque o redator sempre, às vezes, está pensando em outra, aí colocava outra coisa, aí ele fala, olha, aqui está um pouco dissonante, e esqueci de colocar realmente o raciocínio como ele deveria ser colocado, né? Aí pegava o texto e refazia, e nós refazíamos numa boa. Então essa interação era constante. Eu imagino, Lenine, o trabalho como era diferente, porque hoje em dia você sabe, você erra, você apaga, você erra, o computador já indica que você errou, já chama a sua atenção, você ali mesmo corrige, e quando você termina o trabalho, você dá digamos assim, uma visão final do trabalho realmente pronto para o fim que ele se destina. Então, por exemplo, se ele vai para ocupar um espaço numa página de jornal, numa página de livro, se vai virar um panfleto, seja o que for, você tem a pré-finalização. Porque a arte-finalização é a última parte, né? Aí você vai para a impressão. Mas naquele tempo era todo um processo, Lenine, de pedacinho em pedacinho que você tinha que fazer, e todas as correções eram manuais. Sim, isso às vezes atrapalhava bastante, né? Claro que atrapalhava bastante. Como eu disse anteriormente, que essa tecnologia avança, e hoje nós estamos falando aqui dessa tecnologia que você está falando avançada. Agora imagine com a inteligência artificial. Certo? Aliás, você é uma boa pessoa para se conversar sobre isso, né? Porque além de ter todo o conhecimento prático desse tempo todo que passou nas oficinas do jornal, de ter a sensibilidade para a escrita, como você participou de algumas edições do Correio das Artes, deveria ter trazido algumas delas para mostrar aqui, viu? Eu nem sei se mas você se lembre aí algum dia de quando foi que você publicou, que a gente acha no arquivo aqui, você sabe que esse arquivo daqui é maravilhoso, aí a gente ilustra a matéria. E você, de repente, hoje, você é um cara que teve toda a experiência como engenheiro da Petrobras, enfim, e é um profissional ligado à área tecnológica que deve estar sentindo essa história da inteligência artificial que está aí evoluindo, que está aí saindo da hibernação e que ninguém sabe onde vai chegar, né? A grande coisa é que é o seguinte, né? O que se lê agora, o que se tem notícia agora, é que as informações são de que será como se fosse o admirável mundo novo. Uma revolução, né? Aí, nesse admirável mundo novo, podemos ter várias vias. Se ela for humanizada, terá um viés humanizado, então ela será muito bem-vinda. Agora, se ela não for humanizada, digamos, ela vai ser uma revolução para os abonados, né? Para a elite monetária. Como todas as revoluções que ocorreram ao longo da história humana acabaram sendo, né? Sempre beneficiando os donos do capital. Exatamente. Não é como aqui, digamos, o nosso pequeno mundo, digamos,
naquela época de a União, se diferenciar por chegar a uma tecnologia nova e absorver os que estavam na tecnologia velha. Quer dizer, no mundo geral isso não ocorre, né? Eu mesmo participei, eu vou dizer, colocando a mão na massa, de que a tecnologia, digamos, que eu passei, digamos, dentro da Petrobras, eu fui técnico na Petrobras, certo? Depois que, digamos, de aposentado, é que eu fui contratado como terceirizado pela própria Petrobras, certo? Mas eu fui técnico na maioria dos anos, a grande maioria técnico. E depois fui para, quando me aposentei, me contrataram como engenheiro sênior, certo? Aí então é o seguinte, o que se vê é o seguinte, eu já trabalhei em obras que era 6.200 funcionários, aí depois essa obra ficar com 1.200 funcionários. Por causa de uma nova tecnologia? Por causa de uma nova tecnologia. Você colocar automatização em todos os processos. Então isso é cruel, né? E a tecnologia está aí e nós temos que enfrentá-la e humanizá-la só. Lenine, mas do ponto de vista histórico, já que você é um cara que tem toda essa passagem pela área técnica, você depois migrou para uma empresa no seu ramo de profissional que você concluiu aí seus estudos, que foi engenharia mecânica, como é uma empresa, uma big empresa, a maior empresa do Brasil, uma das maiores do mundo, que é o caso da Petrobras. Como é que você vê o papel da União na história, não só apenas cultural, mas como patrimônio da Paraíba e como uma casa onde muita gente começou a trabalhar, onde muita gente iniciou-se na vida profissional, onde muita gente deu os primeiros passos, não apenas no trabalho, mas nas relações com outras pessoas e tal. Como é que você analisa a União nesse cenário todo? Rapaz, a União, na realidade, por ser um órgão do governo, sempre do governo estadual, teve suas mazelas, mas as mazelas foram muito poucas em relação ao que ela representa. A União foi revolucionária no aspecto jornalístico e continua sendo. Ainda hoje você vê o único jornal impresso. É o único jornal impresso. Que resistiu. Quantos jornais resistiram impressos na França? Muitos. No Brasil, quantos jornais impressos estão resistindo? Aqui na Paraíba, pronto para ficar aqui, para a gente não sair. 6 jornais impressos, quase que chegamos a esse nível. Foi, porque nós tivemos o Momento, o Jornal da Paraíba, Correio da Paraíba, o Norte, a União, Diário da Borborema, só aí já chega nos 6 que você disse aí. Pronto, hoje temos um jornal. Então, isso é um fato, só por esse fato, você vê a importância que a União tem para a cultura da Paraíba e para as informações. Porque ela realmente, praticamente iniciou como um grande jornal de circulação, foi o primeiro, né? E está no batente até hoje. Eu fico sempre lembrando aqui, Lenine, quando eu converso com os entrevistados que sentam aí nessa cadeira onde você está sentado, que se a gente fizer um raciocínio simples de que o Brasil tem 523 anos de descoberta, certo? Não é isso? Exato. A União tem 130. Então a União tem 25% da história do Brasil em suas páginas, certo? Num raciocínio a grosso modo. Mas se você for apurar tecnicamente, a imprensa só chegou ao Brasil em 1808 com a vinda da família real. A União nasceu 89 anos depois. Quer dizer, então praticamente toda a história
da vinda da família real, a República para cá, toda a história passou nas páginas da União. Então, só por esse fato, é um arquivo, que a União tem um arquivo da União. Que é uma maravilha do ponto de vista de fonte de pesquisa. É uma coisa que é para ser preservada assim, não como diziam há 4 anos, é para ser preservado como um histórico da Paraíba, não da Paraíba, do Brasil mesmo, né? Do Brasil mesmo. Porque nas páginas tem, rapaz, se você for ver, quando eu ficava aqui às vezes, eu ia ver os jornais antigos, as memórias ainda se podia. Aqueles livros grandões, né, que a gente, né? Aí, como a morte de uma pessoa, eu tive curiosidade, aí fui lá e vi naquela época como se deu, tal. A passagem da República Velha para Nova. O Homem na Lua, né? Aí, rapaz, eu ficava assim, pô, naquela época nós já tínhamos, quer dizer, eu falo nós porque eu me considero ainda... Perfeito. Negócio, que nós fomos muito avançados nesse aspecto. E está tudo registrado aí. Tá. Tem que ser preservado. O arquivo é maravilhoso, o arquivo da União. Tem que ser preservado. Não só o arquivo do ponto de vista do livro de memória, daqueles livros grandes com o jornal físico ali encadernado, como o arquivo digital, porque boa parte desse material já foi digitalizado, e como um arquivo de fotografia. Exato. Que você vê que o do Norte perdeu-se, que o do Correio ninguém sabe onde é que está, que o Jornal da Paraíba não sei o quê, mas o da União está preservado. Você quer uma foto de José Américo, pede, a foto está à sua disposição. Isso, Luiz Carlos, isso é primordial. Quem conta a história de um povo, como a União contou, nas suas páginas, não só do Brasil, né? Do mundo, né? Claro. Praticamente, né? Quem tem essa história na mão e preserva é que tem que ter um olhar diferenciado pelo governo mesmo, pelo todos que passarem, seja lá de qual ideologia for, mas tem que ter um olhar diferenciado. E tem que, muitas vezes, que eu vejo que não é feito, é exatamente buscar nossa história nessas páginas. Buscar o que é verdadeiro, essa fonte nessas páginas, certo? Por quê? Porque hoje nós temos carência, eu vou dizer carência, porque nós vemos eu vejo alguns artigos, artigos de doutorado e mestrado, por incrível que pareça, às vezes eu olho essas coisas, e vejo que há muitas falhas históricas, que podem estar até errado ali no negócio, mas tem que constar, porque para você fazer o contraponto. Então está aí nas páginas históricas da União. Tem ciência, tem política, tem arte, tem tudo. Tu te lembras, Lenine, de algum problema que surgiu no período que tu trabalhava na composição ou na chefia de redação, de oficina, como você falou, que causou um reboliço assim, que teve que dar parem as máquinas, ou então uma correção de rumo, porque ia uma informação numa direção, depois chegou outra noutra, e aí parou e mexe tudo, e lá vai aquele reboliço e entra pela madrugada para até solucionar tudo. Tu te lembra de alguma coisa? Teve muitos. Teve caso, Luiz Carlos, de chegarmos aqui, estava fechando a composição, aí tinha um telefone. Ei, vai sair uma matéria sobre o governo que, digamos, Hernani Sáter deu um discurso. Sei. Tira alguma a página coisa todinha, que já estava impresso o jornal, substitui. para e imprime uma nova. A primeira página de novo, pelo menos a primeira página, não imprimiu todo o jornal. Um segundo clichê que chamavam, né? Jornal. Isso ocorreram várias vezes.
exatamente por furos de reportagens ou por políticas, né? Políticas de Estado, e isso foi feito várias vezes, ou acontecimentos que eram pontos fora da curva mesmo, né? Acontecimentos que você soube, digamos, à meia-noite, 11 horas da noite, então você tinha que refazer todo o trabalho. Às vezes um crime, né, Lenine? Às vezes um crime, uma declaração, um acidente. Então isso ocorria muito. E o jornal tinha que dar aquele furo de reportagem, não tinha jeito. Tanto na área política, na área policial, esporte, né? Esporte, negócio, isso sempre era feito. Digamos, acidente com ônibus, jogadores morreram 6, tal. Então, isso sempre, no geral mesmo, politicamente, as querelas políticas nossas, que não eram poucas, nem são poucas, mas isso afetava o processo. Mas tinha que ser feito. Redação e oficinas sempre se entenderam bem, Lenine? Ou era alguma coisa, de vez em quando tinha uma rusga grande? A rusga era muito pouca. Era muito pouca porque um dependia do outro, né? Um dependia do outro e tinha uma boa relação de comunicação. Uma excelente comunicação. As poucas coisas que tinha era acionada rapidamente, mediante uma conversazinha bem rápida. Bem rápida. Porque é o seguinte, o processo de você estar perto, como era a redação, a comunicação era direta, não tinha assim comunicação indireta. E os redatores e os gráficos todos que trabalhavam na composição era acessível. O redator ia lá e olhava a matéria, na paginação, na composição, alguns iam, e isso nunca afetou não. Realmente a relação era muito boa, muito boa. Grandes amizades surgiram aí nessa época e perduraram até hoje, por exemplo, perduram? Olha, as querelas que teve, digamos, na minha saída da União, que eu saí devido ao processo que nós não éramos nem seletista, nem estatutário. Ficamos alguns meses sem ser seletista estatutário. Aí então, quando vinha aqui, todo mundo com já 2 meses sem pagar, sem receber salários, aí formamos uma comissão e essa comissão veio aqui e o pessoal foi de ônibus até o Palácio da Redenção. Para tentar uma audiência com o governador? Para tentar uma audiência com o Wilson Braga. Aí não conseguimos a audiência com o Wilson Braga, ele enviou Carlos Mangueira, secretário de administração Carlos Mangueira. Aí então nós discutimos com o Carlos Mangueira uma via de saída para desse limbo, né? Vai para onde? Como é que nós comportávamos? 2 meses sem receber, o pessoal as famílias já todas sacrificadas, penúria, né? A penúria. Aí então tivemos essa reunião com o Carlos Mangueira e ele foi enfático, dizendo que aquilo já estava em processo para resolver. Aí, no final da reunião, eu perguntei a Carlos Mangueira se ali, depois daquela reunião, foi bem foram mais de 50 pessoas para a reunião. Quer dizer, foi uma mobilização mesmo da União, dos trabalhadores da União, no Palácio da Redenção. Aí o Carlos Mangueira disse, eu perguntei a ele se alguém iria ser afetado por aquele movimento. Aí ele disse, não, nenhuma, nós estamos num país democrático. E no outro dia eu não estava podendo entrar na União. Você participou. Eu soube, eu me lembro que você tinha uma liderança, digamos que hoje seria considerada sindical, se bem que na época, eu não sei se você era dos gráficos ou era de algum ou era só aqui dentro da União mesmo. Eu me lembro de sua liderança e me lembro que houve uma reação ao fato de você
conduzir o pessoal nessa luta e liderar o pessoal. E que você, inclusive, foi punido. Eu me lembro de uma história de um diretor que foi presidente da União e que mandou suspender o seu contra-cheque, mesmo contra o parecer do departamento de pessoal. Disse, mas não é possível fazer isso. Eu quero e ele não vai receber não. Se ele quiser receber, vai receber na junta do trabalho. E você levou o caso à frente e recebeu e, enfim... Levei o caso à frente. Né? Foi. Aí então eu não podia entrar na União, eu até era grande amigo de Agnaldo. Agnaldo Almeida? Agnaldo Almeida. E nós discutimos. Agnaldo Almeida, nós discutimos por eu não poder entrar. Ele era o chefe da redação. O editor, né? O editor. Mas depois daquela nossa discussão que teve com Agnaldo Almeida, e foi a Luiz Moura quem tomou essa decisão, né? Tomou essa decisão de me impedir da entrada na União. Aí, com o passar do tempo, realmente, aí eu me encontrei com o Agnaldo Moura, nós nos encontramos na minha casa. Aí ele disse, olha, me desculpe ali, eu agi como... Não agi como deveria, como tal. chefe de redação. Peço desculpas a você pelo fato. Falei, não, Agnaldo, isso... Água passada. Isso são águas passadas, vamos tomar uma cerveja. Ô Lenine, só uma coisa que permeou aqui a nossa entrevista, você ficou na União e depois você foi para a Petrobras. Como foi essa... Eu trabalhava na União e, para você ver, eu sou, mesmo que tenha ocorrido isso, mas eu sou grato à União porque também a União era muito flexível. Era flexível, foi flexível comigo naquela época. Permitiu pelo menos estudar, né? Eu passei no concurso e depois fui fazer 6 meses do curso de aperfeiçoamento, de formação e aperfeiçoamento. Em Recife, e a União preservou o meu emprego. A União preservou o meu emprego. Eu voltei para a União, aí trabalhei ainda uns 6 meses, depois de 6 meses foi que ocorreu isso, e naquela época a Petrobras não podia contratar porque só quem poderia contratar era a produção, e esse curso era da engenharia da Petrobras. Aí só quem contratava era a produção, que Sarney tinha colocado, Sarney não, Figueiredo. Decreto aí e tal, né? Decreto que não poderia haver contratação na Petrobras, a não ser na produção. E isso eu fiquei, quando eu fui colocado para fora da União, quer dizer, quando eu fui despedido da União, aí então eu estava no limbo. Não sabia se ia, não sabia se vinha. Eu não estava ainda nem na Petrobras, nem estava na União. Aí então foi quando passei esse período todo, até o negócio, porque naquela época, veja bem, naquela época era duro, porque a Petrobras tinha o seu serviço de informação. Adivinha. Tu estava fichado? Não, aí eu tive assim, a grande sorte, Luiz Carlos, porque na minha carteira, naquela época, você sabe que a nossa carteira era, porque o salário aumentava, eu cheguei a ganhar quase 1.700.000. Era, todo mês, né? Tava um gatilho, né? Tinha um gatilho. Tá cheia de anotação na carteira. Aí minha carteira estava preenchida, eu tive que tirar outra carteira. Aí quando eu fui tirar outra carteira, você vê como as coisas acontecem. Aí o cara disse, você tem a sua carteira antiga, fui no Ministério do Trabalho, aí eu disse, olha, eu esqueci em casa, ela está toda cheia. Aí ele disse, não, então faça outra com outro número. Eu fiz outra com outro número, assim, sem... De boa fé? De boa fé. Aí eu peguei a carteira, mas e a outra? E depois, quando eu for me aposentar, será que... As informações negócio e tal. Aí ele disse, não, tem problema não. Problema não, outra carteira. Aí quando eu fui para a Petrobras, aí a carteira é nova. Aí disse, você nunca teve emprego? Não, eu já trabalhei, mas preenchi a carteira toda. A carteira está toda carimbada. Aí ele disse, então tá bom. Aí eu sei que depois veio a carteira assinada.
Porque se tivesse naquela época, digamos, eu com a minha carteira, aí o acordo salarial, porque era acordo, foi um acordo entre empresa e eu, devido à minha saída da União, né? Aí então poderia ser diferente. Quem me salvou foi a carteira nova. Foi, né? Quantos anos de Petrobras? Foram 26 anos e 6 meses. Ah, rapaz, foi um tempão, né? Ô, Lenine, e nesse tempo todo, mesmo você tendo abandonado o trabalho num jornal impresso, migrado para a sua área técnica de engenheiro, e enfim, mas você acompanhou a evolução dos jornais ao longo desses anos. E como é que você vê essa situação hoje dos jornais que ainda são impressos, como é o caso da União, do Globo, do Estadão, Folha de São Paulo, concorrendo com a tecnologia a qual você já se referiu aí algumas vezes, como a inteligência artificial? Como é que você está vendo o jornalismo de hoje, comparando com o do seu tempo, que você atuava nesse meio de campo? O de hoje já é um avanço enorme. E eu creio que esses jornais impressos têm um público ainda alto por esses 15, 20 anos. Por quê? Eu até hoje, eu não sei ler um livro. Digital. Jornal até leio aquelas pequenas matérias. Mas hoje eu não sei ler um livro num computador, num iPhone. Uma engenhoca daquela, né, que tem Kindle, não sei o quê. Eu tenho que pegar o papel, tenho que folhear. E quando eu pego um jornal para ler, eu leio todo. Sem problema. Sem problema. Então eu vejo isso, que nós tivemos esses 6 jornais aqui, e tinha público para esses jornais, e vejo hoje que a juventude realmente não está mais lendo, mas a minha geração, e até uma geração de 10 anos mais jovem do que eu, a maioria, quer dizer, se adaptou à tecnologia, mas tem um percentual muito bom que ainda... Folheia. Eu tenho um amigo que folheia, nem os que eu conheço mesmo assim, lê um livro num computador ou num iPhone. Eu me lembro sempre, Lenine, como você tem uma formação de escola técnica e eu também, nós dois fizemos mecânica, né? Eu me lembro sempre da história da chegada da calculadora. Eu era aluno lá, deve ter sido aluno de mesmo professores que você foi, como é o caso de Martinho em matemática. Martinho em matemática. Pronto, Xavier, né? Martinho em inglês. Também, né? Aquele pessoal todo. Mas o que eu digo de matemática é o seguinte, porque você se lembra, a gente fazia o cálculo na mão, aprendia aquelas integrais, aqueles diferenciais, que a escola técnica era um avanço, né? Em relação às outras coisas. Aí chegou a régua de cálculo, né? Que a gente botava para cima, botava para baixo, que era uma tecnologia caríssima, nem todo mundo podia ter uma réguinha daquela. Te lembras? Lembro. E era cara. Aí depois chegaram as calculadoras, certo? Aí eu me lembro daquela calculadora da Cássio, que tinha também a parte científica, e tinha aquela da Sharp que a gente usava, mas que a escola técnica, não permitia, por exemplo, que nós usássemos nas provas. O cálculo era feito na munheca. Tinha aquela folha em branco para a gente encher. Nem na régua. Nem na régua. Era Vinícius, né? Vinícius também, Vinícius, Telésforo, não é? Aquele pessoal todo. Então você veja que hoje em dia, se você der um cálculo simples de uma proporção, se o estudante não estiver com uma engenhoca dessa na mão, ou um celular, ou próximo a um computador, ou um tablet, ele não vai saber fazer aquela regrinha que a gente fazia de có e salteado. Então, na verdade, quando você fala do jornal impresso aí, é como se a gente voltasse ao início de tudo e dizer assim, olha, eu domino a tecnologia desde a origem. Então, se for preciso, eu faço o cálculo na munheca. 2 mais 2 são 4, dividido por 2, lá vai, e eu chego ao resultado, garanto a você que a vida não cai. A grande coisa é que é o seguinte,
Einstein já dizia, né? A terceira guerra podemos prever como ela será, né? A quarta guerra poderá ser de pau e pedra. Pois é. Por quê? Porque é o seguinte, hoje, com o novo avanço, mas não sendo criterioso no ensino, nós estamos formando verdadeiros, digamos assim, alienados, né? Porque quando você pega um aluno que sai do terceiro ano para fazer um Enem e o cara não sabe uma regra de 3 simples, fazer na mão uma regra de 3 simples, é que o negócio não está bom. Quando você dá um texto para o aluno ler e ele titubeia em 2 parágrafos, Não sabe interpretar. não sabe interpretar, Fica com dificuldade, né? fica com dificuldade de saber quem é o sujeito e quem... Pois é, o protagonista, a história, como se protagonista. desenrola. Né? Rapaz, é um negócio para repensar. Aí eu sou a favor de uma reforma educacional. A reforma educacional passa exatamente por você saber ler, interpretar e calcular. Porque se você não faz essa reforma, nós estamos formando um exército de gente aí que... Os pontos fora da curva, que são muitos, tem bons mesmo, tem escolas boas, também ensinam muito direcionado. E você tem que ser ensinado como era universal. A escola técnica era universal, cara. Eu me Porque lembro... você tinha aula de tudo. Eu tive aula até de música. Poxa, eu cantei no coral, pratiquei esporte, tinha laboratório de química, de física. Eu me lembro, rapaz, da escola técnica, dessas coisas todas. Não Era só a questão técnica, não, né? É. Era questão humanística, era a formação pedagógica do homem, assim, uma preocupação. Mas, Lenine, eu estava ouvindo você raciocinando aí, imaginando o seguinte, que diante de tanta tecnologia, a gente está conduzindo, né? Eu digo a gente, o ser humano está conduzindo a humanidade ao quê? Se você não tiver uma engenhoca perto de você, você não lê um jornal, você não sabe fazer um cálculo, você não sabe entender um texto. Quer dizer, você vai estar sempre na dependência de um apêndice, é de um computador, é de um celular, é de um tablet, é de uma engenhoca qualquer, de um Kindle, de uma máquina de calcular, enfim, você vai estar sempre dependendo de algo fora do seu corpo para poder concluir um raciocínio que seu cérebro é capaz de desenvolver. A tecnologia, ela normalmente vem para melhorar a sua vida. Ou no mínimo para facilitar, né? Facilitar a sua vida. Agora, sobre o ponto de vista humanístico que você falou, ela tem que ser direcionada para todos da sociedade como um ganho social de todos, Quando ela não é feito isso, ela se deteriora para bolsões. Então, essa tecnologia que nós estamos falando, ela tem um poder tão grande de transformação, se ela for para o lado humanístico, que nós vamos ser uma sociedade de que todos possam sobreviver e viver muito mais e com melhor qualidade de vida. Agora, se nós pendermos para o lado unicamente do ponto de vista material, financeiro, então nós poderemos nos perder como seres humanos mesmo. Agora, eu vejo o seguinte, nós estivemos falando da escola técnica, que era quase que um exemplo de ensino. E hoje nós não praticamos mais essa espécie de ensino humanizado em muitas escolas. Só alguns guetos que ainda... A própria escola continua, né? Mantém... Guetos que continuam com isso daí. Eu creio, Luiz Carlos, uma coisa que eu falo, a União tem que fazer
um registro, as pesquisas, a União fazer, quem vem pesquisar Seus arquivos. nos né? seus arquivos. Mestrandos, doutorandos, por ano. Com um potencial desse de arquivo que tem. Para ciências humanas, tecnológicas, tudo a União tem. Tem aí. Está aí guardado. Talvez seja o arquivo mais antigo do Estado, né? Em funcionamento assim. Essas pesquisas. Tem que ter uma interação da União com as universidades, principalmente paraibanas, dizendo, olha, eu tenho um arquivo aqui para vocês. Os arquivos não são só os livros que estão aí, não. Tem outros arquivos, principalmente da área humana. Da área humana. A União tem um cabedal Excepcional, né? excepcional. Então é isso, essa interação que eu acho que tem que se fazer independente da tecnologia. Certo? Se for possível colocar esse arquivo, digitalizar e passar esses arquivos para as universidades estadual e federal da Paraíba ou até de outros, isso já é um avanço enorme, enorme, porque eu creio que a educação, a União pode ser uma fonte de pesquisa para a educação. Permanente, né? Permanente. Então, essa interação com as universidades, ela tem que vir do meio tecnológico melhor que temos hoje de pesquisa. E eu creio que o avanço é grande. O avanço é grande. Se fizermos isso, não teremos trabalhos melhores nas universidades, porque hoje, normalmente, quando você vai fazer uma tese de mestrado, você foca, digamos, vai fazer uma tese de mestrado sobre o semiárido da Paraíba. Aí foca em determinados autores, uns 5 ou 6, e não vem para um arquivo vivo. O arquivo que o repórter foi lá E testemunhou, né? e testemunhou, certo? Está ali. Você vai para a questão da literatura, vai pesquisar, digamos, a obra de um Virgínio da Gama Melo. A União tem o quê de Virgínio da Gama Melo? Tem quase todos os textos dele que tá escrito na União, certo? Então tem todo um acervo, né? Um acervo fenomenal. É isso que eu acho que a União hoje pode contribuir para a educação, para a história. Para a educação, a história é colocar esse acervo dentro das universidades, à disposição de quem quer pesquisar. Quem quiser pesquisar. Mas eu vou aproveitar que a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa e exigir de você, a palavra exatamente é essa, exigir de você um raciocínio de qual é a sua expectativa, de como você imagina o cenário de amanhã, já que você é um homem de tecnologia e é um cara que tem formação dentro do coração do jornal, que é a oficina. Como é que você imagina esse veículo de comunicação amanhã? O que é que suas projeções, que suas reflexões recomendam, né? Desse ponto de vista, como é que você imagina o jornal de amanhã? Que tipo de informação ele pode tratar? Ou principalmente, como é que ele vai se apresentar como forma ou como plataforma entre o leitor e a informação? Porque hoje você sabe que quase toda a informação já está à disposição na internet ou então numa engenhoca que você usa na mão, como é o caso do celular. E daqui a alguns anos, você ainda acredita que o jornal impresso tem espaço? Ou será apenas uma referência, por exemplo? Olha, vai ser uma referência. Vai ser engolido pela tecnologia? Na minha percepção, né? Porque é o seguinte, como eu disse, não retroage. Eu creio que... Tecnologia é como foguete, não dá ré. Não dá ré. Agora, o que eu vejo hoje e o que vai acontecer amanhã? Hoje,
você vê muitos sites que vai pegando matéria de outros e colocando uma face na sua redação. Mas a matéria é a mesma. A matéria é a mesma. A matéria é a mesma. Pode vir a inteligência artificial, mas o ser humano vai ser preciso. Por quê? Ela só compila, ela só melhora um texto, faz um texto. A partir do que já existe, né? Do que já existe. Ela não cria, né, Lenine? Não cria. Então, a criatividade sempre vai estar com o ser humano. Hoje, pode pegar os sites aí, quase todos. Você pega as matérias, bota assim, só vai mudar as palavras, porque o contexto é o mesmo, contexto, né? A apuração é uma só. A apuração a é gente uma ainda só. vê isso hoje, Lenine, com a União. A União sai de manhã, aí você vê que todo mundo se pauta pelo que está escrito na União. Ou para aprimorar, ou para aprofundar, ou até para apenas reproduzir. Exatamente. Então, o que eu vejo é isso. Poucos estão criando. Pois é. E muitos se aproveitando. Copiando. Mas eu creio que a tecnologia vai avançar e o impresso vai ficar só algumas... eu imagino, sabe por quê, Lenine? Quando os chatos e xiitas, quando os conservadores, quando os conservacionistas, os meioambientalistas e todos os istas começarem, por exemplo, a focar num determinado ponto que vai fazer a confluência do seguinte: para você imprimir, você precisa de papel. Para você ter papel, você tem que ter árvore. E vai ter que ter árvore morta. E a gente não permite que você mate a árvore. Não, mas o papel de jornal é um papel reciclado, um papel de reflorestamento. Não, mas a gente quer que as bichinhas vivas mesmo, as árvores vivas. Você mesmo precisa de reflorestamento. Né? Quer dizer, a gente de repente pode ter um problema ambiental lá na frente por conta da produção de papel, né? Exatamente. Olha, eu trabalhei 1 ano e 8 meses em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quase que fronteira com São Paulo. Certo? Na unidade de fertilizantes da Petrobras, que fecharam, não sei por quê, porque foi uma política errada de fechamento da fábrica, porque a dependência nós temos que importar quase todos. Pois é. Né? Mas lá tem a Eldorado e tem a Fibria, 2 gigantes de celulose, e do lado de São Paulo a Suzano. Mato Grosso todinho naquela área, tudo plantado de eucalipto. Derrubaram tudo. A vegetação natural para plantar eucalipto. Para produzir papel. Para produzir papel. Certo? Se você anda 100 quilômetros sem ver uma casa, só eucalipto. Então você imagine aquela devastação toda, que num futuro o pessoal, o povo, precisar de alimentação. Você vai optar por quê? Ou opta por alimentação, ou opta por papel. Você está me entendendo? Vai ter muita escolha não, né? Não vai ter muita escolha não. Então a população está aumentando. As áreas sendo invadidas pela celulose, digamos lá. Não só lá não, Minas Gerais, Mato Espírito Grosso, Santo, Mato Grosso, né? Espírito Santo. E começando aqui na Paraíba, Pernambuco. Pernambuco e Piauí. Então você vai ter que optar menos celulose, mais carne ou vegetais. Não tem muita alternativa, né? Não tem muita alternativa. Então o discurso não vai ser só um discurso ambientalista. Conservacionista não. Vai ser um discurso necessário. E econômico, né? Porque econômico. Tem produção no meio. É necessário. Eu vejo o seguinte: a nossa cultura, claro, na minha idade, eu gosto de pegar o jornal e o livro, ler em papel ainda.
Mas tenho que ler no iPhone as notícias. Não consigo ler grandes textos. Quando eu quero ler grandes textos, eu vou ao computador. Aí vou ler os grandes textos, também fico... Não fica à vontade, né? Prefere um livro. Não fica à vontade. Então prefiro papel. Ler em papel. Certo? Mas a minha geração vai acabar, né? E vem outra aí que vai estar vendo já. Eu vejo meninas aí que ficam na universidade lendo, andando e lendo. Eu não consigo. Ora, Lenine, tem gente que tem relacionamento amoroso via equipamento, né? Um morando no Japão, o outro no Brasil, e a relação sendo intermediada através de um equipamento, né? A gente vai ver isso aí e os problemas que isso está trazendo para o ser humano, né? Eu perguntei a um colega recentemente quanto tempo fazia que ele lia um jornal. Estava inclusive com um jornal, lendo o Jornal União. Isso há uns 3 meses atrás. Ele disse, rapaz, eu acho que faz uns 10 anos que eu não pego no jornal. Eu falei, pois é, quando eu venho aqui normalmente para João Pessoa, negócio assim, que eu venho na banca, que eu passo na banca e tem um jornal assim, aí eu compro um jornal só para folhear o jornal, ver, sentir o cheiro da tinta. Quer dizer, isso é um... Mas, Lenine, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Memórias à União, e fique à vontade se você achar que teve algum tema que eu não abordei e que mereça o registro aí, se eu me esqueci ou se você mesmo se lembrou depois de nossa conversa, para você acrescentar, enfim, uma consideração final. O que é que você gostaria de registrar? Fique à vontade. Rapaz, é uma alegria, primeiro, ser convidado por você nessa casa que eu acho que ainda é minha. Né? Não, nunca deixou de ser, né? A casa é minha. E outra coisa é o seguinte, eu tenho as grandes alegrias que eu tive aqui na União, né? Grande prazer de trabalhar na União. E a coisa da União que, eu vou dizer, também tem um fato triste que me coloca na União. Não é a minha despedida, não, viu? É que quando eu era criança, eu estava no ponto de 100 réis, quando vi derrubar aquela águia. O prédio, né? O prédio da Assembleia. Que quando estava derrubando aquele negócio. Eu creio que ali foi um dos maiores crimes que ocorreu na arquitetura paraibana. A história não mesmo, por né? ser a União estar que era ali, né? Já não era mais ali, já tinha mudado ali. E derrubar aquele prédio para fazer aquela coisa horrível. Que era um prédio imponente, era um negócio assim de uma arquitetura diferenciada, né? Histórico, né? Histórico. Eu tenho essa memória. Me remete à União, porque não era mais a União que estava ali, né? Mas me remete à União, certo? E a alegria é sempre encontrar os amigos, os colegas, vir aqui conversar como hoje conversei com todos ainda relembrando que trabalham aqui. E para mim é uma satisfação, e qualquer coisa que esteja ao meu alcance para a União, eu estarei pronto. E digo mais, eu creio que a União tem que começar a fazer o seu marketing também dentro da cultura paraibana. Da cultura paraibana. Nas universidades, em todos os locais onde tiver os eventos, a União deve estar presente. Porque a nossa referência hoje de jornal, é a União. É a única, né? É a única. Lenine, muito obrigado pela participação aqui no Memórias da União. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos dá o prazer dessa audiência. E até o próximo programa.